Oi, gente, eu sou a Maruse e hoje eu quero mostrar pra vocês como que foi o processo de fazer o cosplay da Stocking. Esse vídeo foi bem difícil de gravar porque o cosplay levou mais ou menos um mês pra fazer e eu demorei tanto nele porque eu cometi muitos erros e eu tive que fazer muitas gambiarras pra consertar os erros que eu fiz. Era pra ser um tutorial, mas não ficou muito tutorial, então é mais um vídeo making off de tudo que eu fiz de errado e coisas que eu fiz pra consertar. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Primeiro eu comecei passando o molde do papel pro tecido. Esse molde eu fiz com base em outros moldes que eu achei na internet, mas não se preocupem porque eu planejo gravar um vídeo mostrando como foi fazer esse molde, desde o mais simples, né, o molde base, até esse que eu usei no vídeo. Depois foi só costurar no meu tecido principal, eu usei o Oxford, e fazer a mesma coisa no forro. Essa é a parte de trás, ele tá com esses dois recortes porque é o espaço que eu deixei pra fazer as pences. Só que não deu certo, mas eu explico mais pra frente no vídeo. Depois eu juntei a parte da frente com a parte de trás e eu fiz isso colocando o lado direito com o lado direito e alfinetando eles. Eu alfinetei primeiro a parte da alça, porque eu acho mais fácil, e depois eu costurei ali a lateral. E aí é só repetir o processo pro forro. Eu quis colocar o forro porque o meu tecido principal era o Oxford, e ele é um tecido muito transparente, e aí eu coloquei o forro e dei uma disfarçada nele. Aí eu comecei a dobrar o tecido para marcar o meio dele. É muito fácil, é só você dobrar ele no meio e dar dois piques, um em cima e um embaixo. Colocar a régua assim entre os dois piques e ligar ele. Então, minha ideia inicial, quando eu cortei o vestido atrás, era colocar um zíper invisível. Só que assim que eu coloquei, ele não entrou em mim. Aí eu tirei, coloquei de novo, coloquei um total de 4 vezes e não tava funcionando, porque eu cortei o tecido, mas eu não contei com a ideia de colocar o zíper, entendeu? Então, quando você vai colocar o zíper, você tem que deixar uns centímetros a mais para você colocar esse zíper. E eu coloquei ele junto com as pences, e eu acho que esse foi o meu maior erro, porque aí quando eu tentava colocar em mim, não entrava. E aí eu coloquei e tirei milhões de vezes para no final colocar botão. Outra coisa que eu errei também foi na hora de colocar as casinhas dos botões, porque eu não sei o que deu na minha cabeça, eu calculei errado, não sou boa com matemática, tá? E eu coloquei milhões de casinhas só pra no final depois eu tirar tudo, mas deu tudo certo. Aí sou eu mostrando como eu fiz as casinhas das milhões que eu fiz. Esse tecido branco não é um tecido, é a intertela, eu usei para dar mais estrutura. Para as casinhas eu usei um elástico preto de 6 centímetros, juntei elas com agulha e linha, formando um arozinho, que é onde o botão vai passar. É um pouco difícil fazer esse processo, porque é difícil enfiar a agulha nesse elástico, porque ele é meio duro, mas com paciência dá certo. Aí eu tô mostrando como que eu conectei a casinha do botão no tecido. É muito fácil, você só precisa marcar, né, onde você quer que ela esteja e costurar ela pra frente do tecido, na parte da frente. Essa parte que tá branca é a intertela, é onde eu coloquei ela no forro. Então você vai costurar e vai deixar um nó ali no forro. Depois que eu terminei de colocar todas as casinhas, eu virei a frente do tecido com a frente do forro. E é claro que eu perdi o vídeo de eu colocando o forro. Desculpa, gente. Mas foi muito fácil também. Eu vi um vídeo no YouTube ensinando a colocar forro em roupa, numa blusa, e deu super certo. Depois que as duas partes do forro e a parte principal tiverem viradas uma de frente para outra, o lado certo com o lado certo, você vai costurar eles. Na hora de costurar o lado das casinhas, você tem que costurar em cima do elástico para ele poder prender junto com o tecido e não soltar. Aqui foi assim que ficou. Eu gostei bastante do resultado com o botão também. Eu achei que ficou bem bonitinho, inclusive um caiu na hora que eu tava testando. Mas enfim, o meu aprendizado foi que quando você for colocar, não coloque com a pence direto. Não faça a pence e depois o zíper. Porque pode ser que não entre no seu corpo. Então eu acho legal você fazer toda a roupa e depois que você experimentar
e vê que tá sobrando, aí sim marca a pence e faz a pence, porque senão pode correr o risco de ficar muito apertado e não entrar. Isso é uma coisa básica, mas eu errei. Mas é isso, né? Aprendizados. Como sempre, eu mais errei nesse cosplay do que acertei, e o erro da vez foi que a parte de cima ficou muito curta, ficou um cropped. Então a ideia que eu tive foi fazer uma emenda. Então eu aproveitei que o vestido da Stalking tinha essa faixa azul e emendei com um tecido azul. Só que esse vestido é a versão com as pences na parte de trás, então ele ficou super apertado. Eu tive que usar um top que me apertasse muito, e aí eu fiquei com o peito negativo, né? E aí eu fiz uma outra versão. Eu só tive que refazer a parte de trás, na verdade. Como ele ficou mais largo, eu decidi fazer a emenda preta mesmo, porque não ia aparecer por causa da faixa, e deixar a faixa pra ela poder acenturar mais o vestido, já que ele tava mais larguinho. Para fazer as mangas, eu peguei um molde de manga bufante, recortei o tecido principal, mais o tecido do forro, e fiz um sanduichinho juntando o tecido principal, o tecido do forro, mais uma camada de manta acrílica. Minha manta acrílica, eu tive que fazer uma gambiarra nela, porque ela era muito grossa, então eu tive que repicar ela para ela ficar mais fina. Depois eu recortei os excessos de manta acrílica e fiz piquezinhos para ficar mais fácil na hora de virar ela. Quando ela estiver certa, a manta acrílica vai ficar no meio, sendo envolvida pelos dois tecidos, o principal e o forro. E aí é só você ir ajeitando para ficar certinho. Se você quiser, você pode passar também com ferro quente para juntar melhor a manta acrílica e os tecidos, porque a manta acrílica tem uma cola, né? Mas eu não senti necessidade, então eu não fiz. Depois eu passei uma costura com pontos bem largos na parte de cima e na parte de baixo da manga, para depois a gente puxar e fazer um franzidinho da manga bufante. Aí é a manga com os franzidos já praticamente pronta, e para costurar os ladinhos dela, eu coloquei o direito com o direito do tecido e passei uma costura reta. Depois que você virar com a costura pra dentro, ela vai ficar assim, e aí é só você encaixar no tecido principal no vestido. Eu alfinetei e depois dei uma alinhavada com uma linha de outra cor pra ficar mais fácil na hora de costurar. Eu também não gravei, eu esqueci de gravar como que foi a parte da manga. Só que essa manga é bem simples, sabe? Não tem muita dificuldade. Eu peguei uma blusa que eu já tinha, uma blusa velha de manga, descosturei ela e coloquei no molde. Mas você não precisa fazer isso, você pode só pegar uma fita métrica e medir e colocar no papel. E aí depois é só. Literalmente, a manga é um retângulo, não tem muito segredo. E é só você conectar ela com a manga bufante. Para fazer os detalhes brancos da manga, eu recortei 2 retângulos e colei intertela nos dois. E na parte de cima eu coloquei uma renda que fosse o mais parecido possível com o vestido da Stocking, e eu coloquei ela fazendo um sanduichinho de tecido, mais renda, mais tecido. Lembrando que o tecido tem que ser direito com direito. Quando você for virar a costura, o tecido tem que ficar para frente e a intertela tem que ficar na parte do meio. Depois é só juntar as duas passando numa costura reta. Quando ele estiver pronto, ele vai formar esse formato cilíndrico aí, e você pode passar uma costura aí para ele não soltar na hora que você for costurar na sua manga. A manga pronta ficou assim, e para você costurar essa parte branca na parte preta, você vai ter que costurar a parte branca do avesso na parte direita preta. Para juntar as duas partes e não ficar uma coisa torta, eu coloquei um alfinete bem no meio da costura da preta e depois o mesmo com a costura branca, para quando você virar as costuras baterem e não ficar torto. Costurar manga é um pouco chatinho, pelo menos pra mim, porque são detalhes muito pequenos e você precisa ter paciência, mas calma que dá tudo certo.
Para fazer o laço, eu recortei um retângulo. A medida não importa muito, vai do seu gosto. E depois desci 2 centímetros de cada lado. Achando o meio do retângulo, você vai marcar esses pontos que você fez e vai ligar eles com o meio. Para o laço ficar redondinho, eu marquei com essa régua, que ela tem esse formato. Mas se você não tiver, não tem problema, é só você fazer pontilhados e ligar eles. Daí eu dobrei meu tecido no meio para ficar mais fácil na hora de cortar, e quando eu fosse cortar já ia sair os dois lados iguais. Mas spoiler, eu fiz alguma coisa errada e não saiu. Pra ele ficar volumoso e fofo, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na manga, um sanduichinho de tecido, mais tecido e manta acrílica. Como eu criei ele bem fofinho, eu nem precisei repicotar a manta acrílica. Eu sei que existe manta acrílica de várias espessuras, e essa que eu comprei eu acho que era uma das mais grossas, mas você pode escolher. Esqueci de dizer, mas você vai fazer esse processo 2 vezes, então você vai recortar o seu tecido 4 vezes, pra fazer os 2 lados do laço, e depois é só costurar aí. Pra parte das fitinhas, eu coloquei essa daqui da cabeça, eu usei uma presilha, aí eu colei com cola quente mesmo, e a daqui do colar não, do pescoço, eu usei um alfinete bem pequenininho, colei com cola quente mesmo, e ele ficou assim. Essa daqui, essa fitinha que vai no pescoço, ela é mais fina, então eu nem coloquei manta acrílica nela, foi só 2 camadas de tecido. Mas é basicamente o mesmo processo de fazer essa daqui, só que em vez de eu colocar manta acrílica por dentro, eu só cortei um retângulo e coloquei uma fitinha aqui. E aí algumas fotos do resultado final do cosplay. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar aí um pouquinho. E qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder. E é o meu primeiro vídeo no canal. E eu já comecei com um vídeo facinho, assim, de fazer. Mas não sei se eu vou conseguir trazer vídeos desse jeito toda hora. Mas eu vou tentar manter uma constância. E é isso. Muito obrigada por assistir. Se inscreva e deixa o like.